Amém? Meu nome é Paulo, né? Há pouco tempo eu descobri o significado do nome Paulo. Significa, vocês podem ver agora, significa o pequeno homem. Olha o tamanho. Tá bom. Agora foi uma cura. Muito bem. Irmãos, nós estamos ficando cada momento mais à vontade. Estamos em casa. Estamos em família. E a família foi a primeira coisa que Deus maquinou no seu coração, de ter uma família. Nós sabemos que Deus é único. Único que significa um só. Embora ele seja Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um Deus. Antes de qualquer coisa, antes de existir qualquer coisa, Deus já estava. Deus nunca passou a existir. É uma coisa incompreensível. Deus sempre existiu. Só existia Ele e mais nada. Então Ele, lá no seu íntimo, no seu coração, Ele sentiu o desejo de criar alguma coisa. É dele para Ele. Não é? E o Pai teve um desejo de criar as coisas. O mundo, os planetas, o universo, enfim, as galáxias. E aquele desejo dele precisava de uma confirmação. Vocês conhecem a oração de concordância? Já ouviu falar? Concordância. Uma pessoa sozinha pode fazer essa oração? Tem que ter alguém, no mínimo, mais uma, para concordar. E esse tipo de oração é uma oração poderosa. Uma oração que tem uma eficácia maior. Sabe? Por isso que Deus instituiu no coração dele o casal. O casal. Quando o casal ora junto, acontece coisas, milagres tremendos. É por isso que o diabo, a carne e o mundo ataca violentamente essa área. Respondam para mim, ou aí no seu coração, quantas vezes vocês, casais, oram juntos? Ou quanto tempo vocês gastam em oração juntos, só vocês dois? Eu sei, é difícil, ou não é? Levanta a mão quem acha que é difícil. Tem dificuldade. A gente sabe, mas... Não é? E o diabo sabe, quando nós concordamos, a oração é poderosa. E Deus lá, naquele tempo antes não tinha nada, ele teve esse desejo de construir alguma coisa. Deus Pai teve esse desejo. E Deus Filho concordou. Falou, Pai, eu concordo com isto. Concordou. Ouvi? Concordância. E ainda, o pastor saiu, não é? Das três dobras, aliás. Porque aí faltou a terceira pessoa da Trindade, que também veio e concordou e executou. Não é? Então houve uma concordância plena e as coisas começaram a acontecer. E Deus tinha no coração de formar pessoas agora igual a Ele. Ele disse para Ele, para os três, façamos o homem. Façamos, plural. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Veja, vocês dois, o casal, quando se unem no casamento, no matrimônio, na verdade, o que vocês estão fazendo, estão
demonstrando a glória de Deus. Um casal, quando você vê um casal de mão dadas assim andando, até mesmo jovenzinhos até chegar numa idade já avançada como a minha, não é? Juntos, você olha e você vê que existe algo diferente. É Deus, é a glória de Deus. E Deus, trino, Deus, ele interage entre ele. Deus, Pai, quando o Filho, Jesus veio, se encarnou como Filho, a voz do Pai disse: eis aí o meu filho amado. O Pai exalta o Filho. O Pai exalta o Filho. E o Filho, por sua vez, diz: o Pai é maior do que eu. Tudo que eu faço aquilo que o Pai me ensinou. E o Espírito Santo veio para concordar, inspirar. Eu quero dizer que a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo se parece muito com a unidade do casal, quando estes estão sendo um. Quando é verdadeiramente que um homem e uma mulher se tornam um? Na intimidade maior. Como é que chama isso? Pode falar. Uma só carne, mas para ser só uma carne, o que precisa fazer? Qual é o passo? Não fica com vergonha, não pode falar mais. Ô, pastor. Relação sexual. Incrível. Quando você está tendo relações sexuais, você está demonstrando a presença de Deus. Meu Deus, ai meu Deus, que pecado. Porque o diabo fez isso. O diabo, ele tomou o sexo como sendo dele. Não é comum dizer que sexo é uma coisa suja, uma coisa, não é? Entre vocês, casais, por favor, seja agora, porque nós estamos diante de Deus. Quantos de vocês oram antes de ter relação sexual? Levante a mão. Nossa, quantas mãos levantadas. Deixa eu pegar meu óculos. Até o senhor, mas... Está aberto aqui. Não dá tempo. Ô, Viviane, você? Filha. Minha filha. Ô, filha, eu falei para você ficar quietinha aí, minha filha. Não faça isso com o papai. Veja, saiba que a relação sexual agrada a Deus. Né? Até falei com os irmãos lá embaixo, que Deus... Isso, irmã, tá bom, né, irmã? Deus, quando Ele instituiu homem e mulher, o casamento, vê que Ele fez diferente o homem da mulher, não é? O corpo é diferente. As crianças, quando são pequenas, começam a olhar e ver a diferença, né? O menininho é diferente da menininha. E eles olham isso. Sabe? Eles ficam vendo. Por quê? É assim. Né? Porque Deus fez assim. Né? E quando esse casal se une, se torna uma só carne. Assim como o pai e o filho são um, o homem e a mulher, no casamento, se torna um, e a glória de Deus, não é? Até o resultado dessa relação é parecida. Quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo se uniram para criar algo, olha a multidão que Ele gerou. Veja, nós somos gerados de Deus, da vontade de Deus, da unidade de Deus, não é? E nós, homens,
casais, quando nós nos unimos, o resultado geralmente vem e há a procriação. Foi essa a vontade de Deus no princípio, o início de tudo. Deus queria formar uma família muito grande, de muitos irmãos, e todos parecidos com Jesus. Amém? É o Filho da Trindade. Os homens, Deus tinha essa visão. Agora houve uma distorção. O diabo veio. O diabo já tinha caído da presença do Senhor, quando ele pecou lá, no Monte Santo, querendo ser Deus. Deus o expulsou, e ele caiu aqui para a terra. E ele, de uma certa forma, tem uma legalidade na terra. Ele age para a intenção do diabo, a primeira intenção de Deus é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. E a primeira intenção do diabo é destruir a imagem e semelhança de Deus, a começar tirando a figura paterna. A figura paterna está sendo retirada da sociedade. Em muitos lugares, países, inclusive já o Brasil, há certos documentos que nem o nome do pai aparece mais. Não é? A figura paterna está sendo retirada. Isso é trabalho, é serviço do diabo. E o sexo, o diabo também tomou, e declarando que o sexo é algo sujo e que o diabo ama o sexo. Na verdade, o diabo odeia o sexo, porque o sexo real, verdadeiro de um casal traz a presença de Deus, e tudo isso é que o diabo não quer. Ele quer destruir a imagem de Deus. Vocês somos casais que temos um trabalho a fazer nesse mundo. Trazer a imagem de Deus através do relacionamento perfeito com o outro, trazendo fidelidade. As pessoas que estão de fora têm que olhar e ver em vocês o brilho de Jesus. Como vocês se dão bem, como a esposa ama o marido, como o marido ama a esposa. Nós vamos falar hoje, agora, sobre a restauração sexual, porque o diabo veio e distorceu. Precisamos trazer de volta. A palavra restauração significa... Viviane, não vai falar bobagem, filha. Significa... fazer de novo. Restauração. Quando você vê uma obra, uma casa antiga ou um teatro, quando se faz uma restauração, não é uma reforma, é trazer de volta a origem, a forma original. Então aqui, é trazer o Senhor veio para nos trazer, nos renovar, trazer de volta, restaurar a área sexual da nossa vida, que foi distorcida. Nós nascemos neste mundo, e a Bíblia diz que todos, não há ninguém aqui que não se inclua a esse todos. Todos nós estávamos separados de Deus. Todos pecamos e todos estamos destituídos da presença de Deus. Nos tornamos, em Efésios fala que nós somos por natureza filhos da ira, ou filhos do diabo. Por natureza, irmão, nós éramos filhos do diabo. A gente não gosta disso, né, irmão? Não, né? Filho do diabo não, né? Você nunca foi. Creio que não.
Mas antes, antes de você nascer de novo, você era cidadão deste mundo. Fica tranquilo que... Mas que coisa, né? Quando eu ministrava assim, no Ministério Ágape Reconciliação, a irmã Neuza, a apóstola Neuza, minha amiga, e quando ela viu o pessoal rindo, ela ficava, eu até falava para os irmãos, você olha aí, porque depois que eu falava, ela vinha e falava ela, né? Eu brincava, falei, irmão, você dá uma olhadinha na porta, que se a Neuza vier, você me avisa para mim maneirar aqui. E o pessoal ficava me olhando, assim, e falava ela. Porque ela queria que eu levasse o povo a chorar. Porque ela gosta de ver lágrimas, irmão. Olha lá. Você sabe, né? Quanto mais chora, mais ela, opa. Entende? É assim mesmo. Mas ela faz isso para curar as pessoas. Se não tiver choro, meu irmão, não adianta. Então vou bater em você até você chorar. Já estou curado, graças a Deus. Está vendo? Eu vou pegar um caminho e depois eu preciso voltar. Até. Então, restauração sexual. Vamos lá. Nós éramos, por natureza, do outro lado. Agora, a Bíblia diz que nós fomos transferidos de um império, que não é reino, o diabo não tem reino, ele é um império, não é? Ele é usurpador. E Deus diz que ele nos removeu, nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu filho, filho da luz, tá? Essa coisa toda. Houve um transporte. Veja bem, houve uma separação aqui, olha. Nós estávamos lá, eu todo mundo para cá. O pastor ficou lá, mas ele está de vigia, ele é o sentinela. Veio tudo para cá, né, pastor? Foi transportado, mudamos de lá. E agora, eu quero ler com vocês, Levíticos. O assunto é área sexual. Eu falei com os irmãos lá embaixo que o assunto de relação sexual é pouco falado nas igrejas, não é? Já viu um culto, o pastor falando do ato sexual? Sexo é bom, irmão, hein? Praticamente a igreja não se fala, não é não? Exceto algumas, né? A igreja, então, fala-se pouco de sexo, irmã. Verdade? Mas a outra verdade é que se pratica muito. Né? Até às vezes, tu não, né? Mas se pratica, se não se pratica, aí não é casamento. Tem que ter. Né? E Levítico, que eu falei, 18. Vamos ver aqui. Já começa assim. No subtítulo. As relações sexuais ilícitas. Então, o Senhor disse a Moisés. Moisés aqui é uma figura de libertador, uma figura de Jesus. Ele disse assim, diga o seguinte ao meu povo, aos israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Ele está falando aqui hoje, agora. Você verdadeiramente é povo de Deus? Você estava do outro lado? Quem estava do outro lado? Meu irmão já estava aqui, já? Não. Todo mundo estava lá, todo mundo estava do outro lado. E agora nós estamos para cá. Houve uma transferência de governo, e ele fala aqui. Eu sou
o Senhor, o Deus de vocês. Aí ele diz assim aqui, não procedam, como se procede lá no Egito, onde vocês moravam. O Egito aqui é uma figura de mundo, nós éramos do mundo, estávamos lá. E lá tínhamos práticas, aprendemos lá, vivíamos lá, e fazíamos o que o mundo faz. Ele diz, não façam, não procedam isto, aonde vocês moravam, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou, os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenança, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aqui ele faz uma relação de coisas. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu pai. Isso desonraria seu pai. Veja que a palavra aqui, a ênfase que Deus fala aqui na desonra é do pai. O pai. O sexo pervertido desonra quem? O pai. Impressionante, o pai. E o diabo leu esse versículo e falou, é? Então ele veio e começou a infundir, a colocar essa prática sexual irregular, fora dos padrões. Ele continua. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha de seu pai, ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho, ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parente próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parente próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher, para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome mulher por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isto é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele.
Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com coisa nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Amém. E continua, vai até o 30, mas aqui está uma boa relação, não é? Antes de ter revelação disso, quando eu via essas coisas, eu nem continuava lendo, porque eu achava que isso aí não trazia edificação nenhuma, era alguma. Mas tudo isso, todas essas práticas, nós sabemos que existe. Nós, que somos ministros, ministradores dos irmãos, quando as pessoas sentavam ou sentam na minha frente, num lugar reservado, então ela confessava as coisas que nunca falou para o pai, para a mãe, mesmo para o pastor, e coisas assim, mas ali a pessoa, ela quer se livrar, então ela confessa coisas. Eu ouvi coisas absurdas, praticamente quase essa lista de pessoas. Eu lembro de uma certa ocasião, em algum lugar, numa cidade, num estado, alguém veio confessar um pecado de sexo de família. Um casal, jovem, a mãe, estavam sentadas todos no mesmo banco. O filho, ou melhor, o marido da filha, era amante da mãe, da sogra. Estavam todos lá sentados. Absurdo, não é? A gente fala, imagina, quando é que vai acontecer isso? Pois é, meus irmãos, isso existe. Está existindo cada vez mais. O sexo está se alastrando, se pervertendo. E são muitos os meios que o diabo usa. Muitos os meios que o diabo usa para que o sexo seja mudado, seja pervertido. E Deus está falando conosco, restaurando o sexo, restaurando a vida sexual. Nós antes praticávamos, muitos praticavam coisas assim, absurdas, pecaminosas, pervertidas. Mas agora, não convém. Agora nós somos filhos de Deus. Há uma nova lei, um novo estatuto. Né? Quem mora em apartamento aqui? Ótimo. Você sabe que cada apartamento tem lá, como é que chama? Estatuto? É estatuto? É condomínio, aquelas coisas. Tem condomínio que é proibido, por exemplo, ter animal. Não é? Então, se você tem um animal que ama muito, ou você tem que dar um jeito. Ou você não vai para lá, ou se for, você tem que desfazer-se do animal. Existe estatuto. Ok? Agora, no reino de Deus, no reino da luz, a área sexual tem que ser como Deus fez. Tem que voltar às origens. Não importa o que o povo fala, o que os governos falam, e as leis falam. Não é? Existem absurdos de leis contra o sexo de um casal. Não é? E o diabo vai entrando, vai fazendo, vai. Mas isso é no mundo. A gente falar o que o mundo faz, até falar é pecado. Nós devemos nos arrepender disso aí. Então hoje, essa ministração vai ser uma ministração rápida, não é? Mas vocês estão entendendo. Restauração sexual. Vamos ler um outro versículo. Para a gente entender. Lá está em 1 Coríntios. Espera aí.
de 15 a 18. Primeira Coríntios, não é Coríntios não, viu filho? 1 Coríntios. Quais os versículos que eu falei? De 15 a 18. Capítulo 1. Perdão, eu estou aqui. Me ajuda aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Não, senhora, você está... Peraí, filha. 1 Coríntios, capítulo 6. 1, 2, 3, 4. Vocês querem que eu pregue em inglês? Ou... Estou atrapalhado aqui. Pois é falta da Soninha, é abstinência. Oi, Soninha. Ai, ai, cadê o versículo aqui? Oh, meu Deus do céu, aqui, vamos lá. 6:15. Achei. Aqui, vamos ler. Vou ler com vocês aqui. Prestem atenção. Vocês não sabem? Se não sabiam, fiquem sabendo. Que os seus corpos são membros de Cristo. Então Paulo diz: tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, irmão. Está certo? Mas aqueles que se unem ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em você? E que lhe foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu falei bem assim para a gente entender que Deus, quando te criou, Ele te conhece. Deus conhece tudo. Não sei, é tanta coisa, Ele é onisciente, onipresente. Eu e a Viviane estávamos sentados ali, embaixo de uma árvore, então caiu uma folhinha. Falei para ela: está vendo essa folhinha? Deus conhece e Deus sabe. Nenhuma folha cai que Deus não tenha conhecimento. Então, Deus está vendo e Deus conhece você. Deus instituiu o matrimônio, o casamento, para que o homem, o ser humano, desfrute desta bênção, desse prazer. No final, na verdade, o sexo é um presente de Deus e é muito prazeroso. É prazeroso. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Ele colocou o homem em um jardim. Como é que chamava o jardim? Jardim do Éden. Você sabe o que significa Jardim do Éden? Alguém sabe? Jardim do quê? Das delícias? Minha filha sabe. Quem é? Agarra ele, irmã. Éden, olha que nome. Belo nome, irmão. É que as mulheres não sabiam disso, né? Mas a maioria, né? Nem aqui sabe, imagina lá, né? Se souber. Jardim do prazer.
Então, olha onde Deus colocou Adão e Eva. Imagina Adão e Eva como vivem, meu irmão. Meu Deus, que delícias, né? Não tinha problema, não tinha acusação, não tinha o diabo ainda, não estava ali, mas ele veio e perverteu tudo. A coisa ficou pervertida. E Deus está querendo fazer o quê? Restaurar. Deus quer que o ser humano volte para o Éden antes da queda. Né? Para viver nas delícias da comunhão. E Ele deu para o homem um presente. Né? Hoje pela manhã, quando eu vi o pastor trazendo uma caixinha, sabe, eu pensei que ele ia fazer outra coisa, mas ele trouxe algo muito bom, que é o óleo, né, irmão? Mas Deus deu um presente para o homem. E um presente, tipo, uma joia. Como é que chama aquela joia mais cara, rara? Um diamante ou brilhante? Diamante? Solitário, né? Solitário, tem vários taralidades. E um que morde. Então, e mulher, a mulher, a feminina, ela ama isso, ela gosta muito. Qual é a mulher que gosta de receber joias? Olha assim, fala a verdade, levante a mão, irmão, pode levantar. Se você não levantar, nunca você vai receber. Então, ela não gosta, eu gosto. Então, o sexo é essa joia que Deus dá para o homem. Sabe, uma joia desse tipo, se você vai numa joalheria, né, dessas de elite, essa joia, as pessoas que te servem, né, você sai com aquela joia, não sai embrulhada num papel qualquer, não é verdade, num saquinho de pão, aquele. É colocado numa caixinha, num estojo, né? Algumas têm uma almofadinha lá dentro, né? Fica lá a caixinha. Às vezes a caixinha é mais bonita que o... Tem uns que dá o golpe da mulher, só vem a caixinha e... Depois... Maldade. O que sumiu? Alguém pegou? Vale a intenção, né, irmão? A intenção do coração. Então, essa joia, esse diamante, é o sexo. Tá? E a caixinha por fora, que guarda, essa caixinha é o matrimônio. É o matrimônio. Matrimônio. Hebreus 13, versículo 4. 13, versículo 4. Será que é isso mesmo? Acertei. Veja aqui, o que Deus fala. Olha aqui. O casamento, o matrimônio, deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amém? Diante de Deus, a palavra de Deus diz que o casamento, o matrimônio deve ser cuidado, venerado. Cuide do seu casamento. Eu não sei aqui se há algum casamento balançando. Pois mais o diabo faz hoje é isso aí, é mexer dos casamentos. Tem pessoas que já estão com vários anos achando que não vai ter problema, pois acontece. Então você deve estar sempre cuidando do seu casamento. E a vida sexual é um alimento, é um combustível, não é? Quem tem uma moto aqui que não podia nem andar com a moto? Está ali. Vou falar aqui, irmão.
Vou te expor aqui. Antes de se casar, ele estava ali, ele estava com um problema financeiro tão grande que ele tinha uma moto de 2 cilindradas. Quantos quilômetros fazia? 40 quilômetros. E ele estava tão ruim de dinheiro que ele não tinha dinheiro para colocar um copo de gasolina lá, porque um copo ele andava a cidade toda. Né, irmão? E o sexo é o combustível do casamento. Já pensou, meu irmão? Que pensou? Hoje eu perguntei para ele como é que está a moto. Ele falou, olha, eu não sei, mas... Daqueles do antigo. Ai, meu Deus. Ao contrário, 400 litros por 1 quilômetro, né? Está exagerando aqui, né? Mas vocês estão entendendo o valor que tem o sexo? É o combustível do casamento. Se vocês que estão aqui estão em débito com isso, não estão indo bem e pensa que está bem, saiba que não. Veja, ainda em Coríntios, a palavra diz: Coríntios. É 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7. Está vendo aqui, ó, acerca do casamento. Ele fala assim aqui. Versículo 3. Ele fala assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Os seus deveres conjugais. É como fazer a lição de casa. Alguém está sem fazer a lição de casa? Eu lembro quando eu estudava, a professora dava lição de casa nas férias até, no meio do ano. E eu era bastante, não fazia lição de casa, terrível. E aí atrasava e ficava, né? E a Bíblia fala que o marido deve fazer a lição de casa, na área sexual. Ele deve pagar a mulher. Sabe o que você deve para ela? Você deve. É um dever que você tem. É. Ele olhou sério para mim, eu pensei que ele ia me xingar. Eu usei você como para todos, não é? Vocês sabem, nós estamos em família. Então, é para a gente interagir todos. Então, o marido deve para a mulher, ok? E olha, tem mulher que vai na justiça por causa disso. Põe o marido no pau. Tem que ir lá. Oh, Jesus amado. Essa foi sem querer. E se ele não paga, se não tem jeito, então vai fazer uma coisa. Alguém tem que pagar essa conta. Então vamos ver outro que tem mais dinheiro aqui do que esse. Né? Agora, não é só o homem que tem esse dever. A Bíblia diz também que a mulher também tem o mesmo dever. Viu, mulheres? Vocês também têm que pagar o tributo. Né? Jesus falou, dá a César quem é de César, né? Tem ninguém chamado César aqui não, né? Que está depois do Éden, meu irmão. Ah, Jesus amado. Paulo César. Paulo César, faz parte. Então, a mulher, um pouco mais para frente, nesse mesmo capítulo, a Bíblia fala que a mulher, o corpo dela, da mulher, não pertence mais a ela, mas sim ao marido. Você, mulher, olha para o teu marido e fala, olha, o meu corpo é teu. Pode falar.
A mulher tem que falar. Espera aí, não é o corpo, é o seu. O meu corpo pertence a você. Se houver alguma coisa diferente, já é crime, entendeu? A mulher não pode ser tocada por outro. Chama-se adultério. Né? Existe adultério que não chega a ser praticado fisicamente. Há adultério de alma, laços de alma. Eu conheço ministrações que eu falei, que eu fiz. As mulheres, quando tinham sexo, lembravam do ex. Eu lembro do ex. Acho que eu sou bígama. Não é bígama que fala? Bigamia. Porque ela ainda estava com um problema pensando, né? O corpo da mulher pertence ao marido. E o marido, o corpo do marido, pertence à mulher. Então, presta atenção. Como é que é? Olha para a aliança, né? O marido fala para a mulher. De quem você é? O meu corpo. Presta atenção, fala mesmo. Não é só o cabelo, não é só o dinheiro. O meu corpo, meu vigor sexual pertence a você, minha amada, só você. Só penso em você. Eu gosto de fazer isso para incentivar, porque tem gente que está meio desanimado. Pegar no tranco. E assim, os dois são satisfeitos. Quão bom é ver uma mulher satisfeita. O homem fica feliz da vida. Fala a verdade, vocês que são homens. Quando vocês casaram com a sua esposa, vocês pensaram nessa situação de poder realmente satisfazer uma mulher? Você já perguntou para ela se ela está satisfeita sexualmente com você? Quem já perguntou isso? Só você, irmão? Não. Corajoso, né, irmão? E a resposta foi positiva? Não tem nada combinado, né, irmão? Tem combinado? Mas ele já pegou o jeito e nós vamos trabalhar junto, irmão. Eu vou te convidar. Quando for lá... Ah, Jesus amado. Então, veja bem. Bom. E você, mulher, esposa, já perguntou para o seu marido? Já perguntou? Quem perguntou? Você, meu querido, você está bem? Mais alguma coisa? Ai, meu Deus, que vergonha, meu Deus. Ainda bem que a Soninha não está aqui. Terrível, não é? Meu Deus. Tá tudo certo? Ok. Filha, você é fruto. Se não fosse você, não existia, minha filha. Você, testemunha viva. Testemunha viva. Que coisinha, não é? Você vê como que é? É um prazer, não é? 2 prazeres. No começo e agora. Que bom, a gente. Olha que gostoso. Praticando a palavra de Deus, irmãos. Dá a impressão, talvez, não tem ninguém naqueles crentes que digam, né? Oh, glória a Deus, irmão. Se eu falar isso, eles me expulsam daqui, não é? Excomunga. Isso é o padre, irmão. Tem... Você não é dessa linha, né, irmão? Graças a Deus. Às vezes dá vontade. Oh, glória. Jesus amado. Então o assunto é restauração sexual. Da forma como é original. Aquela relação que Deus fala, para não fazer, que o mundo faz, e cada dia mais, e vai existindo leis e leis para, não é? E parece que está tão normal. E nós estamos até, será que eu estou errado, meu? A coisa está tão assim, né?
Mas nós, igreja, estamos na contramão. Estamos na contramão desse mundo. Aliás, se você não estiver na contramão, você está com problema. Lembra daquela história do barquinho de Betesda? Que Jesus empurrou os discípulos no barquinho e falou, vocês vão? Do outro lado, Betsaida, falei Betesda, não é Betsaida. Do outro lado, que eu vou encontrar vocês lá. E aí, Jesus empurrou todo mundo no barquinho. E Jesus falou, vai que eu vou estar lá. E quando eles entraram no barco, meio, de repente, uma tempestade muito grande veio. E os discípulos remavam. E não saíam do lugar. Por quê? Porque o vento lhes era contrário. Mas a direção foi Jesus que deu. Sabe? E eles remavam e não saíam do lugar. Se eles estivessem indo de vento em popa, eles estariam do outro lado. Sabe, a igreja que vai de vento em popa. Veja de que lado você está remando. Se não houver dificuldade, quem está remando aqui. E às vezes é uma luta, parece que você está remando e não sai. Mas saiba que você está remando para o alvo certo. Quando vocês não tiverem mais forças, Jesus está, no texto, ele falou que foi orar no alto. E do alto ele via os discípulos remando e não saíam do lugar. E já mais ou menos às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. 3 horas é o horário mais escuro da noite, é o fim da noite. Depois começa a madrugada. 3 horas, a hora mais escura. Desesperadora. Jesus está no alto olhando, intercedendo, orando pelos discípulos. E quando ele percebe, ele vai até lá. Ele vai. Quando a coisa está preta, meu irmão, quando a coisa está difícil, quando você está vivendo uma luta terrível, saiba que o Senhor está olhando. Antes de você naufragar, antes de você desistir, Ele vem e pega na tua mão. Amém? Ele vem para te ajudar a continuar, a remar. Para ilustrar isso, à noite, no fim de noite, a vida escura. Eu lembro do meu próprio testemunho, quando eu estava às 3 horas da madrugada, horário mais escuro da minha vida. Eu, antes de estar desse lado, eu estava do outro lado. Eu era filho do diabo, casado, com 2 filhinhos. Graças a Deus essa gracinha ainda não estava. Mas eu era adúltero, muito adúltero, sabe? Vocês já me viram lá, problema sério, irmão. Era adúltero. Eu lembro que eu cheguei em casa, mais ou menos 3 horas da manhã. 3 horas é a hora mais escura. Trevas. Eu estava em densas trevas. Aí, eu cheguei em casa, como todo pecador terrível, sem vergonha. Cheguei devagarinho. A luz do quarto estava acesa. A luz parecia aqueles holofotes, parecia o sol, brilhando. Parecia. E a Soninha, deitadinha na cama. Sabe, deitadinha com meus 2 filhinhos. Bem, 2 anos, 3 anos, cada um. E eu vi
ela deitou, lendo um livro e sorrindo. Já viu alguém dormindo sorrindo? Eu vi. Quando eu vi aquilo, silêncio assim, eu comecei a ouvir uma voz. E falou umas coisas desagradáveis para mim. Falou, você não vale nada. Você não presta. Você é um porco imundo, pior de todos. Eu olhava para a Soninha. Uma Bíblia aberta, ela já conhecia Jesus, ela estava orando para o Senhor me alcançar. Aí, parece que eu ouvi uma voz falando isto. Eu até olhei dos lados, assim, falei, quem sabe é meu sogro que está aqui, o meu falo me xinga. E meu sogro era do tamanho do seu. Aí, eu fui para a cozinha. Quando cheguei na cozinha, eu vi a mesa, um prato, uns talheres, tudo arrumadinho para mim. E eu vindo daquele lugar. Aquilo foi uma facada. E eu, que pensei que era bom, pensava realmente que era bom. Mas o Espírito Santo falou para mim aquelas coisas. Porque não adianta você falar para uma pessoa, olha, você não pode fazer isso. Você é uma pessoa que fuma, o crente com a chupeta do diabo. Não adianta você falar isso, irmão. Né? Quem convence o homem do pecado, irmão? O Espírito. Convence o homem do pecado, da injustiça, da miséria. E o Espírito Santo me tocou em mim, sabe, irmãos? E ali foi o primeiro passo. As trevas. A noite começou a clarear. Eu me converti. Após a minha conversão, nunca mais eu adulterei. Nunca. Já fazem 47 anos. Amém? Depois disso, depois de algum tempo desse fato, me nasce essa joinha que vocês conhecem aqui, olha. Eu tenho culpa de algumas coisas que aconteceram com ela, não é? Mas ela também viu a luz. Ela também bebeu da água. Amém, irmãos? E tudo foi restaurado. Veja, voltando aqui agora, a palavra, quando Paulo diz em 1 Coríntios 6, que quando um homem se junta a uma mulher, ele se torna uma só carne. E essa mulher que ele fala é uma prostituta. Não tem envolvimento emocional. Não é questão de se apaixonar. Estou apaixonado, os dois se apaixonam e tal. Não. É simplesmente um ato totalmente físico. É uma necessidade fisiológica. Mesmo assim, Deus fala que isso é uma só carne. Quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, está na hora? Ok. Eles se tornam uma só carne. Os dois, eu trouxe aqui, talvez alguns já conhecem, mas eu vou aqui mostrar para vocês como que é isso. Vivi, por favor. Peraí, você vai ajudar. A Viviane, minha filha, vai me ajudar aqui. Peraí. Primeiramente, pega esse aqui. Olha, essa página, que cor que ela é? Que cor que é? Amarela. Está meio gasta assim, mas essa página, essa folha representa a mulher. E aqui representa o homem. Vocês conhecem isso, né? Mas talvez alguém não saiba aqui. A mulher e o homem, separados. Aí, muito bem. Aí, era um pouco. Aí os dois, um homem e uma mulher,
resolvem ter uma relação sexual. Então, a Bíblia diz que os dois se tornam uma carne. Então aqui, ó, aqui representa o homem, aqui a mulher. Eles estão juntos, colados. Quem olha assim pensa que é um só. No meu tempo, quando era rapaz, a gente namorava, era comum dizer, as pessoas namoravam na rua, ficavam nas esquinas, assim, sabe? Ainda podia fazer isso. E quando eles estavam muito grudados, falavam, olha, parece que um só, de tão grudados que estavam. Alguém lembra disso? Só eu? Estou sozinho em todas, meu. Ajuda aí, meu. Estão juntos, estão só. Essa aqui é a minha auxiliadora filha. Aí, pega a sua. Aí eles não ficam ali, eles saem, cada um por um lado. A mulher, olha a mulher aqui. Essa aqui, ó. Olha como ela ficou. Tem uns pedacinhos do azul. O azul é o homem. Então ela sai contaminada. Sai contaminada. Aqui, o homem sai contaminado. Esse aqui se deu mal. Esse aqui deu uma furada. Saiu uns pedaços, tá? Muito bem. Aí, acontece que a mulher sai, não é? Há alguns casos que tem outro relacionamento, mais um outro. Então a coisa vai ficando, aglomerando a situação, ao ponto de ficar uma mistura muito grande. E a área sexual fica contaminada, distorcida. Os vícios, as taras de um deles passa para o outro. E a pessoa fica viciada, fica enroscada nessa situação. Ela não era assim, mas de repente ficou. E desviou-se. Então, entendendo? E quem teve esse tipo de relacionamento, antes do casamento, ou no casamento, está com a vida sexual contaminada. E muitas vezes tem problema nessa área. Problema de vários tipos, até mesmo de esfriamento ou perversão. Saiba que o sexo é um portal para a entrada de espíritos contrários, de demônios. Muitas pessoas ficam endemoniadas e o demônio entra na pessoa através da relação sexual ilícita. Então, se você que está aqui teve esse tipo de vida antes, não é? Quantas pessoas que estão aqui casaram-se virgem? Levante a mão. Você viu? Então, se você não se casou virgem, é porque tanto homem como mulher, né? Porque a virgindade é também do homem, também da mulher. Se você teve relacionamento com outra pessoa, se você não fez nada ainda, se você ainda não fez nada, mostra aí. Não, mostra a que já teve contaminação, filha. Aqui, ó, amarelo. Olha, se você fez isso e não acertou, não fez algo, você, homem, está assim. Esse aqui está até fraquinho, né? Mas, olha aí como é que está. E os impuros, presta atenção, os impuros, de forma nenhuma, entrarão no reino de Deus. Que coisa, hein? Se você teve relação e não fez nada a respeito, não passou por um processo de libertação, saiba que você precisa se livrar. Aquelas marcas de outro significa contaminação. É como que
pedaços da pessoa. A outra pessoa ficou com você. Você está levando consigo problemas de outros nessa área. Agora você casou-se com seu cônjuge, mas ainda tem problemas nessa área, de várias formas, por conta de você não ter resolvido esse problema. Então você está contaminado sexualmente. Estão entendendo? Agora, o que fazer agora? Eu tive tantos, estou perdido. Estou perdido, estou perdida. Mas saiba, o Espírito Santo nos deu direção para acertarmos isto. Existe uma ministração, uma oração que podemos fazer aqui agora, para que você que teve relacionamento antes possa se livrar desses pedaços do outro ou da outra, dos outros que estão em você. Você está como que uma alma fragmentada. Fragmentada. E Deus quer restaurar a sua alma, restaurar a sua vida sexual. Daqui a pouco nós estaremos ali, não é? Num jantar de gala, de amor, romântico. Mas se você estiver ainda com essas coisas, talvez você não sabia disso, mas isso está acontecendo. E hoje, agora, você está sendo informado de que isso tem que ser resolvido. Nós podemos fazer essa oração para que o Senhor, o Espírito Santo, possa retirar de você, retirar tudo aquilo que não pertence a você e que era de outros, que ainda estão aí. O Espírito Santo faz milagres, irmãos, e as coisas que não lhe pertencem, nem a você, nem ao seu cônjuge, tem que ser retirada da sua vida sexual. Está entendendo? Nós vamos fazer essa oração. Eu quero que todos vocês fiquem em pé. É uma noite de cura, de restauração sexual. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Agora você está diante do Senhor. O Espírito Santo é presente nesse lugar. E o lugar preferido do Espírito Santo é dentro de você. Você, o tabernáculo. O teu corpo é a morada do Espírito Santo. E Ele vem. E Ele vai fazer agora aquilo que está escondido, que está na sua inconsciência. Ok. Você também, você vai fazer uma lista agora na sua mente de pessoas que você lembra desde o início, quando você ainda talvez era pequena, você foi abusada sexualmente por alguém. Os seus primeiros contatos sexuais. Saiba que no mundo espiritual você carrega isso. Isso que eu estou falando é a palavra de Deus, é a verdade. O diabo esconde isso. O diabo mente para você, fala, imagina como isso pode acontecer.